Boa noite, povo de Deus, povo, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Nós estamos aqui na nossa live Fé, nossa live de todas as segundas-feiras às 20 horas, na convicção de que Deus tem algo para falar conosco. Deus tem algo para falar conosco. O Espírito Santo há de revelar a sua palavra, e nenhuma ferramenta preparada, forjada das trevas tem poder na nossa vida, que nós já repreendemos em nome de Jesus, né? Que saia em nome de Jesus. Troquei minha mamãe, pastor, irmão, Deus abençoe. E nós vamos aqui conversando um pouquinho aqui enquanto o pessoal vai entrando, né? Já nós vamos para a palavra de Deus, que há de edificar a nossa vida na segunda-feira, e o bom andamento, né? Ana, Cláudia e Alan, meus amigos lá de Américo de Campos, grande abraço para vocês, em nome de Jesus. Irmã Cleide, eu passo Senhor, irmã Cleide, Deus abençoe. Meus irmãos estão entrando aqui, né? Começando a entrar. Eu pedi para meus irmãos que já estão entrando, né? Que compartilhe aí essa live com alguém, ajuda alguém aí, gente, abençoa a vida de alguém aí. Gilmarzão, um grande amigo meu lá de Terra Boa, Paraná. Gilmar é uma bênção, um grande amigo meu de longa data. Ailton, grande abraço, irmão Ailton, tamo junto. Irmão Ailton é um servo de Deus, músico abençoadíssimo, grande amigo nosso também. Fátima Crivellari, paz Senhor, irmã Fátima, Deus abençoe. Uma Fátima é lá de Americana, né? Manda irmã Cleide. Nosso irmão Ailton de São José do Rio Preto, mora em São José do Rio Preto, né? Conterrâneo nosso lá da região lá de Américo de Campos, Ponte Gestal lá. Diaconisa Célia, pastor Diaconisa Célia, família Cardoso, Diácono Augusto, a Valéria, Taizinha, Ana Paula, paz Senhor Ana, Deus abençoe. Grande salve para todo mundo aí, que Deus abençoe aí a vida de cada um em nome de Jesus. Amém, gente? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos pedir favor misericordioso do Senhor nessa live. Você que entrou, seja um abençoador, um ganhador de almas. Compartilha essa live aí com alguém, coloca lá convite para alguém, compartilhar, seja você um canal de bênção aí, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvo, te agradeço pelo privilégio de Senhor estar mais uma vez nessa segunda-feira aqui na igreja, na tua casa, lugar onde o povo de Deus se reúne, na nossa comunidade. Ó Pai, pedindo o favor misericordioso do Senhor sobre a vida dos teus servos, cada pessoa, Senhor, que já entrou nessa live, em nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo, ó Pai, tome a vida de todos eles sejam cheios do Espírito Santo, caia por terra toda armadilha diabólica, todo levante das trevas, todo o atraso do diabo, tudo que não vem de Deus, que tem se levantado contra a vida dos teus servos, eu repreendo, Senhor, que saia na autoridade no nome do Senhor Jesus. Ó Pai, dá a eles saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, saúde financeira, bênção do Senhor em todas as áreas da sua vida, Senhor. Guia-nos, Senhor, pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, que a sua bondade e misericórdia sigam eles todos os dias da sua vida, que eles possam habitar na casa do Senhor por longos dias. Abençoa, Senhor, a vida de cada um deles. Todo o mal já foi desfeito, já foi, ó Pai, mandado embora e repreendido, que saia na autoridade do nome do Senhor Jesus. E nós te pedimos, Senhor, que as bênçãos incontáveis do Senhor estejam na vida dos teus servos, em cada lar que vai entrar essa live, em cada estado, em cada cidade. Pai, que essa live vai chegar em nome de Jesus, ó Pai, que seja quebrado toda ação demoníaca, diabólica, contrária, já foi quebrado em nome de Jesus. Toda miséria, toda escassez, toda tristeza, toda depressão, toda angústia, toda ansiedade, saia na autoridade do nome de Jesus
e que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Quem crê nisso diz amém e amém. Nós estamos aqui, vamos trazer uma palavra encorajadora, incentivadora para meus irmãos em Cristo, para aqueles que conhecem a palavra e para aqueles que não conhecem a palavra também. A palavra precisa ser pregada. E é o tema da pregação aqui hoje, uma palavra que eu quero trazer para vocês essa noite, essa segunda-feira, encorajando, né? Live Fé já tem a intenção de ser uma palavra de encorajamento, principalmente no começo da semana aí, né? Mas é uma palavra de encorajamento para a nossa vida aí, em nome de Jesus. Então, o tema dessa live é: não perca a esperança. Não perca a esperança. Quando você olha para o mundo, para a política, quando você olha para o comportamento do ser humano, quando você olha para os acontecimentos dos últimos dias, dos últimos tempos, o esfriamento do amor, fenômenos naturais, são tantas as coisas que têm acontecido nesses dias, né, nos últimos dias, sobre a terra, que isso vai gerando uma certa desesperança, né, sobre as coisas dessa vida, né? Não falta de esperança na salvação, na fé, naquilo que nós somos em Cristo, mas olhando para os contextos, muitas vezes, por isso que até tem uma ministração do pastor muito abençoado, que ele diz que meus olhos eu coloco em ti, Jesus, né? E é verdade. Eu já falei em Hebreus 12, fala assim: olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então Jesus suportou todas as arduras, né, deste mundo para que nós fôssemos salvos. Mas enquanto nós estamos na terra, nós também temos que conviver com as dificuldades e aflições. A palavra do Senhor diz em João 16:33, se não fala a memória, né? No mundo tereis aflições, né? Mas tende bom ânimo. Então nós precisamos manter a nossa fé afinada, nossa visão espiritual afinada, nossos ouvidos espirituais afinados, para que a gente possa perseverar nas doutrinas da palavra de Deus, ao meio a uma geração corrompida, né, como foi nos tempos de Noé, tem sido nos nossos dias também. Em Hebreus 11:6, esse texto é bem conhecido da palavra de Deus, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Sem fé é impossível agradar a Deus. Qualquer um que quer se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensará aqueles que sinceramente o procuram. Se a gente se movimenta em Deus, para a glória de Deus, se a gente crê que estamos fazendo alguma coisa que alegra o coração de Deus, nós precisamos crer que Deus é responsável pelo resultado. Se você está agindo em Deus, se movendo em Deus, se você está crendo em Deus, se você está confiando em Deus, nós precisamos crer no Senhor que Ele é responsável pelos resultados. Ainda que nem tudo esteja do jeito que a gente gostaria, ainda que nem tudo esteja do nosso jeito, da nossa forma, acontecendo no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira de ver, nós precisamos continuar crendo. A fé é firme fundamento das coisas que você espera e a prova das coisas que não se veem. Nós precisamos continuar caminhando mesmo quando Deus está em silêncio. Nós precisamos continuar caminhando mesmo quando nós não temos todas as respostas. Nós precisamos continuar caminhando mesmo quando não está tudo favorável do jeito que a gente gostaria, poderia e gostaria. Tem uma palavra do Senhor em Provérbios capítulo 3, no versículo 5 e 6, diz assim:
Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Lembre-se de colocar Deus em primeiro lugar em todos os seus caminhos, e Ele guiará os seus passos, e você andará pelo caminho certo. Ele vai guiar você se você pôr Ele em primeiro lugar. Guiar, Deus nos guiar, é interessante isso aí. Quando o povo sai do Egito, lá no livro de Êxodo, quando o povo sai do Egito, Deus manda eles ir pelo caminho do deserto. É uma ordem de Deus, uma direção de Deus, e Deus manda ele pelo caminho do deserto. Ou seja, ainda que seja no caminho do deserto ou estando numa fase de deserto da vida, é melhor estar no deserto guiado por Deus do que estar no Egito. É melhor estar no deserto ser guiado pelo Espírito do que estar no Egito. O Egito é lugar de destruição. Ainda que alguma coisa seja aparentemente favorável, como lá o pessoal lá, né? O melão, o pepino, a cebola, saudade de pepino e cebola, gente, melão. Quando eles estavam diante de uma promessa tremenda na vida deles, uma promessa de libertação espiritual, de libertação do sofrimento, de trabalhar forçado dia e noite, de trabalhar debaixo de chicote, né? E Deus toma um caminho para libertá-los, só que Deus fala: vocês vão pelo caminho do mar, não vão pelo outro caminho, porque vocês não estão preparados ainda para enfrentar a guerra que talvez que eles iam enfrentar no outro lado. Então eu vou guiar vocês pelo caminho do deserto. Então quando a gente está em uma fase assim, nós precisamos confiar no caráter de Deus. Nós precisamos confiar que Deus está cuidando da nossa vida. A palavra do Senhor fala assim: jamais te abandonarei, jamais te deixarei, eis que estarei convosco, né, todos os dias até a consumação dos séculos. Então, seja no momento bom, no monte, está no monte ou no vale, Deus está conosco. Deus está conosco em cada detalhe da nossa vida. E ainda que você olhe algo em meio ao deserto, você olha algo às vezes de uma forma que meio ruim em determinados nossos olhos, né? Nós podemos confiar no caráter de Deus. Então Êxodo 13, 21 e 22 diz assim: o Senhor ia diante deles para mostrar o caminho. Isso no deserto, né? De dia o Senhor ia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, e assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite nunca se afastaram do povo de Israel. O que é a coluna de nuvem? Sombra no deserto. Caminhava no deserto, porém na sombra. À noite, o deserto, a temperatura abaixo de zero, mas eles tinham, Deus aquecia eles. A sua roupa não envelhecia, o sapato não acabava, a água não faltava, o alimento não faltava. Deus mandava a sua provisão para eles. E muitas vezes a tendência da gente é murmurar, né? É reclamar, e essa é tudo ao contrário do que nós temos que fazer. Então, o que nós não precisamos fazer é murmurar e reclamar, mas crer, mas continuar crendo, mas perseverar, mas não perder a esperança. Em Êxodo 16 e 13, olha o que diz a palavra de Deus: de fato, ao entardecer apareceram muitas codornizes e cobriram o lugar onde estavam acampados.
E pela manhã o deserto ao redor do acampamento estava coberto do orvalho. Quando o orvalho evaporou, flocos finos semelhantes a escamas ou geada estavam sobre a superfície do deserto. E quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não tinha ideia do que se tratava. Márcia, pode Senhor das bênçãos, bem-vindo. Disse-lhe Moisés: isso é maná, que o Senhor está dando para vocês comerem. E assim ordenou o Senhor: cada chefe de família deve recolher todo dia a quantidade suficiente para a sua família, uma tigela por pessoa. Os israelitas fizeram como lhes foi dito. Olha só, você só tem um dia para viver. O dia que nós não temos ontem, e nós não temos amanhã. Amanhã pertence a Deus e o ontem já passou. Este é o dia que o Senhor fez, nele nos alegramos e nos regozijamos. Para muitas pessoas só queriam ter um dia para viver. E se você tem um dia para viver, agradeça a Deus. Agradeça pelo alimento, agradeça pela veste, agradeça pelo lar, agradeça pela casa, agradeça o trabalho das mãos. Tenha paz, paciência, que o Espírito Santo, que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus, que você possa ter alegria no teu coração, alegria de viver. Quantas pessoas estão frustradas, decepcionadas, porque não chegaram no objetivo que gostariam, porque não compraram o carro que queria, por não compraram a casa, não arrumaram a casa, não fizeram isso, não fizeram aquilo. Sonhos e projetos é maravilhoso, isso alegra o coração, não é pecado. Deus quer abençoar nossos sonhos e projetos, mas que nós tenhamos a alegria de viver no nosso dia, a cada dia, que nenhum de nós perdamos a esperança de dias melhores, de agir do Senhor na nossa vida, do Senhor entrar com uma mudança de fase, com uma mudança de momento. A vida é roda gigante. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora está lá embaixo, e outra hora a gente está lá em cima. Que a gente tenha entendimento que a graça de Deus nunca nos deixou, o favor merecido. Então, que toda frustração, tristeza, ansiedade caia por terra no nome de Jesus, que a liberdade de Cristo esteja na nossa vida, que nós possamos nos alegrar, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que nós possamos olhar as coisas com o olhar do Senhor na nossa vida, da fé, da crença, de crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Números 14, o livro de Números, capítulo 14, versículo 1. Olha o que diz. 14:1. Então naquela noite o povo começou a chorar em voz alta. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse a eles: teria sido melhor morrer no Egito, ou mesmo aqui no deserto, porque o Senhor nos trouxe para essa terra só para sermos mortos pela espada na guerra, e nossas mulheres e nossos filhos serem presos e se tornarem escravos. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E disseram uns aos outros: vamos escolher um líder e voltaremos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram no chão com o rosto sobre a terra, diante de todo o povo de Israel. Então Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, dois dos líderes que fizeram parte da missão de espionar a terra, rasgaram suas roupas e disseram a todo o povo: a terra que percorremos para espionar é muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos ajudará a entrar nessa terra que produz muito leite e mel, e a dará a nós. Apenas não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo que mora lá, porque nós os venceremos como se estivéssemos devorando pão.
O Senhor está conosco e tirou a proteção deles. Por isso, não tenham medo deles. Olha só, meu irmão, Deus quer que nós sejamos como Josué e Calebe. Que essa fé tome conta da nossa vida. Pastor Luiz, Deus abençoe. Que essa fé tome conta da nossa vida. Essa fé que nos faz enxergar antes de acontecer. Essa fé que nos faz enxergar antes que algo aconteça. Você crê, você já está vendo, você confia, né? E toda a ferramenta preparada das trevas malignas, todo medo, tudo que não vem de Deus, que já caia por terra em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor esteja sempre juntinho de nós, nosso coração, para fazer cumprir. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, esforça-te e tem bom ânimo. Que essa palavra seja uma palavra rema para a nossa semana, e nós possamos continuar na mesma fé, confiando na palavra de Deus, confiando que o Espírito Santo está em nós e habita em nós, e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nenhuma língua que se levantar em juízo contra nós tem poder, diz a palavra do Senhor. Crendo, eu irei diante de ti, quebrarei os ferrolhos de ferro, as portas de bronze, que os negócios possam negociar conosco, e que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na nossa vida física, material e espiritual, em nome de Jesus. Que essa fé esteja no nosso coração. Continue a marchar, como disse, porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo que marche. Continue a crer, continue a buscar a Deus, continue a orar, continue a se mover por fé. Hoje eu estou melhor que ontem, amanhã eu vou estar melhor que hoje. Não melhor do que os outros, mas uma versão melhor de mim. Um pastor melhor, como eu sou um pastor, um esposo melhor, um pai melhor, um ser humano melhor. Pastor Irmã Simone, família Jordão, Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. O Alessandro, Carol, Vinícius, todo mundo aí. Não uma versão melhor do que os outros, uma versão melhor de mim mesmo. Que o Senhor me capacite, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê inteligência emocional, inteligência espiritual, direção espiritual, para que nós possamos nos mover na nuvem, nos mover conforme a ação do Senhor. Que o Senhor coloque na nossa boca palavras de bênção, palavras de vitória. Que o Senhor coloque nos nossos lábios entendimento, discernimento da palavra de Deus, discernimento de espírito. Que a nossa vida seja capacitada pelo Espírito Santo, porque quando Deus falou para Josué entrar na terra prometida, ele era um guerreiro. Ele era um homem de espada, de escudo, era um homem de guerra. Mas ali, somente a guerra era nítido, conforme a declaração do povo, que humanamente falando, eles não iam vencer. Tinha Jebuseu, Eteu, Filisteu, e eles olhavam para o gigante e eles falavam: eu sou um gafanhoto perto dele. E ele olha para nós e vê como um gafanhoto, porque lá era uma terra de gigantes. Era nítido que não era a força da carne, força do braço, que ia trazer a vitória, que ia trazer a bênção, que ia fazer eles entrar na terra prometida. Josué precisava de todas as ferramentas espirituais para dirigir o povo, cabíveis possíveis. Inteligência emocional para não se precipitar, para não tomar decisões antecipadas, precipitadas, fora de tempo, da maneira errada. Por isso que eu falo assim: Senhor, nos dá inteligência emocional, para que nós possamos dar passos financeiros, físicos, emocionais, no tempo certo, na hora certa, da forma certa. Inteligência emocional nos faz dar passos certos na hora certa, não antecipado, não atrasado, não procrastinando, deixando para amanhã o que é para fazer hoje, nem querendo fazer hoje o que é para fazer amanhã. Inteligência emocional.
inteligência espiritual para saber discernir as direções de Deus. Aquela pessoa que tem comunhão com o Espírito Santo, que ouve a voz do Espírito Santo, tem inteligência espiritual. O homem natural não discerne as coisas do Espírito, que lhe parecem loucura, mas quem é espiritual discerne bem tudo, e ninguém é discernido, que dá passos guiado pelo Espírito, não guiados pela carne. Discernimento de espírito, capacidade de enxergar o que está por trás de algo, bom ou ruim. Não quer lutar com o braço carnal, mas com o braço espiritual. Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas são contra principados e potestades. Então não vai lutar com coisas que são de ordem espiritual de maneira material. Está brigando com guerras espirituais e quer guerrear material. Tem uma guerra tremenda espiritual para enfrentar e quer ficar guerreando no campo do material. Em vez de jejuar, de orar de madrugada, de aprender e praticar a palavra, quer guerrear, quer discutir. Não, irmão, essa luta não é contra a carne e o sangue. Então, vai no campo do Espírito. Então Josué, ele tinha todas as qualificações. Todas as qualificações ele tinha. Por isso que Deus deu a vitória para o povo de Israel através de Josué. A vitória vem de Deus, mas Deus usa pessoas. A vitória quem dá é Deus, mas Deus usa homens ungidos, dirigidos pelo Senhor. Então, Josué estava à frente, mas não era unanimidade de Josué, era uma missão do povo de Israel. Não era a missão de Josué, era a missão do povo. Josué tinha que passar as orientações, e cabia o povo obedecer as orientações que Josué passava. Não era o povo que ouvia se era para fazer 7 dias em volta de Jericó, no último dia 7 vezes. Quem ouvia era Josué. Quem ouvia a instrução era Josué. Josué que passava para o povo, e o povo tinha que obedecer. Então a função do líder, ele precisa ter essas qualificações para passar para o povo as orientações. Qual qualificações? Inteligência emocional, inteligência espiritual, discernimento de espírito. E ele passa a informação pela palavra. Esse é o ponto. Aí, o que tem que acontecer? O povo ter a mesma visão. O Israel precisa ter a visão de Josué, precisa entender a visão, precisa obedecer a visão e marchar. Como marchar, quando Deus falou com Moisés, diga ao povo que marche. Deus não falou com todo o povo, marche. Deus falou com Moisés, e Moisés falou para o povo, marche. Por isso a importância, quando diz a palavra do Senhor, diz assim: crede nos seus profetas e prosperareis. Quem entendeu isso? Então, a palavra de hoje para a nossa vida é: não perca a esperança, continue obedecendo, continue marchando, continue buscando a Deus capacidade espiritual para entrar e para sair, para dialogar, para ganhar almas, para que o mundo seja incendiado pela palavra de Deus, para que as pessoas, por onde a gente passar, vejam em nós a luz do Senhor, para que as pessoas recebam cura, vida, libertação através da nossa vida. Às vezes a gente acha que a reunião da igreja, não, irmão, nós temos que brilhar por onde a gente anda. Nós temos que brilhar onde a gente vive, por onde a gente passa, por onde a gente convive. Esse é o lugar que nós devemos brilhar. Que a nossa luz possa brilhar diante dos homens, e eles possam glorificar o nosso Pai que está no céu. Então que a gente possa ter visão espiritual. Josué e Caleb tinham visão espiritual. Olha o que ele fala, olha o que eles falam: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos ajudará. Pastor Belinho, Deus abençoe. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos ajudará a entrar nessa terra que produz muito leite e mel, e a dará a nós. A nossa preocupação é se o Senhor se agradar de nós. A nossa preocupação é manter na nossa vida as instruções do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos estar no centro da vontade de Deus. É isso que nós temos que fazer.
Deus faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. A nossa parte é manter a nossa vida conforme as instruções do Espírito Santo, esforçando-nos a cada dia. Esforça-te, tem bom ânimo, esforçando-nos para manter a nossa vida debaixo das instruções do Espírito Santo. Amém? Quem entendeu isso aí? A nossa parte, vou falar de novo, é manter a nossa vida debaixo das orientações e instruções do Espírito Santo. E as instruções do Espírito Santo é através da palavra, da leitura da palavra, da pregação da palavra. Esse é o principal meio que Deus fala conosco. Pode falar através de sonho, pode falar através de uma oração, pode falar de muitas maneiras. Deus pode falar conosco de muitas maneiras. Porém, a principal é através da leitura da palavra e da pregação da palavra. Nenhum outro meio pode ser fora desses dois, que é da pregação bíblica e da leitura da Bíblia. Nenhum outro meio pode ser fora, nenhum sonho, revelação, nada pode ser fora. Se for fora da palavra, não é de Deus. Hoje nós temos o cânon fechado, a Bíblia está completa, está aqui. Então nenhuma revelação pode ser fora da palavra. Se for fora, cai fora. Deu até rima, né? Deu até rima. Se for fora, cai fora, que não é de Deus. Amém? Confie no cuidado de Deus. Amém, gente? Eu creio que o Espírito Santo falou através da minha vida. Quero orar agora. Tome posse, marche, continue buscando, continue ouvindo, continue buscando a orientação do Espírito Santo, seja no deserto ou seja na terra prometida. Se você continuar fiel, Ele continua fiel. Seja no dia bom ou no dia ruim, se você permanece fiel, Ele continua fiel. Amém? Oremos. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos e agradecemos pela vida, Senhor, dos meus irmãos assistindo essa live. Abençoa a vida deles, toda sorte de bênção nos lugares celestiais. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Nós já repreendemos toda retaliação diabólica, tudo que não vem de Deus, todo espírito de enfermidade, todo mal, toda escassez, tudo que não vem de Deus, saia na autoridade, no nome de Jesus. Abençoa os Teus servos, dá eles uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana de bênção. E, ó Deus, que a paz que excede todo entendimento possa guardar os corações e sentimentos em Cristo Jesus. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe a vida deles. O Senhor guarde eles de todo mal, e que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescentam dores, possa estar na vida deles física, material, espiritual, para a glória de Deus, em nome de Jesus, que em Cristo diz amém. Que o amor de Deus, a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam convosco, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, amados, estamos juntos. Deus abençoe vocês, semana abençoada. Compartilhe essa live, seja você um ganhador de almas, né? Abençoe a vida de alguém aí, através da live aí, né? O tema da live aí de hoje é: não perca a esperança. Não perca a esperança. Deus é com você, Deus é contigo. Não desanima, tá bom? Tamo junto, em nome de Jesus.